Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre medicamentos, tá? A partir de agora a nossa aula está sendo gravada, vamos para mais um dia, né? Podem pegar a apostila de vocês, abrir na página 31 para a gente acompanhar aqui juntos. Gostaria da participação de vocês quanto às leituras dos nossos textos, né? Como sempre, tá? Lá para a gente ter uma excelente aula. Saberiam me dizer da Paula? Paula tá bem? Vamos lá, então, vamos começar. Medicamentos, né? Hoje em dia, quando a gente fala de medicamentos, parece uma coisa tão simples, né? Que é algo tão fácil para a gente, tão acessível, né? Para a gente. Mas, quando não se tinha esses medicamentos, né? As pessoas morriam muito cedo. Né? Então, a expectativa de vida era muito pequena, né? Porque não se tinha como curar doenças. Então, pegava, contraía uma doença e as pessoas morriam, tá? Então, esses medicamentos, eles também estão inclusos lá nas tecnologias de manutenção à saúde, que foi o que nós falamos na aula passada, tá? Por exemplo, hoje, quando a gente faz um corte, uma lesão, uma ferida na pele, né, a gente sabe aí que se não tomarmos alguns medicamentos, né, fazer uso de algum medicamento para evitar infecções, essa infecção ela vai virar uma ferida que vai piorando, 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 vai tendo bactérias e pode levar à morte, não é isso? Então, ó, somente a partir da década de 1940, né, com a identificação comercial de medicamentos que combatem as bactérias, que nós conseguimos aí diminuir, né, essas infecções, né, que levavam à morte, tá? E esse medicamento muito importante que foi descoberto nessa época é a famosa penicilina. E a penicilina ela foi descoberta bem ao acaso, tá? Por esse cientista aqui, ó, chamado Alexandre Fleming, né, que foi o médico que identificou a primeira substância aí antibiótica, que tem uma importância gigantesca para nós, né? Ele está fazendo cultivo, né, de fungos, e nisso ele caiu uma lágrima dele sobre o cultivo dele, e ali ele percebeu que em volta daquela lágrima não nascia bactérias, né? E ele foi ver que ali tinha uma substância, né, que era a penicilina, e ele percebeu que na presença de penicilina não nascia bactérias. Foi assim que foi descoberta a penicilina, de uma forma bem ao acaso, tá? A penicilina é usada até hoje, tá? Para produção de antibióticos. Hoje, né, com o avanço aí da tecnologia, da ciência, nós temos muito mais antibióticos, tudo bem? Tanto é que não é todo antibiótico que é capaz de combater qualquer bactéria. Inclusive, o uso de antibióticos tem que ser tomado com bastante cautela, bastante cuidado, né? E as pessoas, às vezes, começam a se sentir mal, vai lá e toma antibiótico. Quando ela vai tomar de novo, ela acaba que percebe que aquele antibiótico não fez tanto efeito, não é verdade? Mas existe o porquê disso aí, né? Eu já expliquei isso para vocês, se eu não me engano, lá no sexto ano, que eu falei do uso do antibióticos, confirma para mim. Saberia me dizer por que se eu tomar um antibiótico agora, daqui uma semana, eu falo assim, não melhorei, vou tomar de novo antibiótico, e esse antibiótico tem uma hora que ele para de fazer efeito? Saberia me explicar? Quem sabe dizer aí? O que é antibiótico? Já repararam que antibiótico precisa de receita médica? Você não pode chegar na farmácia e falar assim, eu quero comprar antibióticos. Letícia, você saberia me explicar o que significa dizer se o corpo vai se acostumando? O que seria o corpo ir se acostumando? Vê se você sabe me explicar isso direitinho.
Ó, está acontecendo muito, por exemplo, com Covid. Tá? A Lavínia falou, professora, vai se viciando. Não, vou explicar o que realmente acontece com vocês. Vou até fazer um desenhozinho para explicar aqui para vocês. As pessoas começam a sentir alguns sintomas assim que pode ser Covid, vai lá na farmácia de uma forma errada, né? Às vezes conseguem ir na falcatrua, compra o antibiótico azitromicina. Não é isso que o pessoal está falando? Porque agora um dos protocolos do Covid é tomar azitromicina. A pessoa começa a tomar azitromicina, melhorei. Cara, não quero saber de outro. Comecei a passar mal, vou tomar esse remédio. Esse remédio foi milagroso. Eu conversei com o senhor essa semana que falou isso comigo. Falou que ficou mal. Aí o médico falou assim, toma esse remédio aí, azitromicina. O conhecido dele falou. Aí ele falou que tomou. Ele falou, cara, o remédio fez milagre. Eu fiquei bom, sim, em 2 tempos. Se eu começar a sentir algum negócio de novo, eu vou tomar de novo azitromicina. Ele falou comigo, senhor, cara, vou te dar uma dica, faz isso não. Porque daqui a pouco você não tem antibiótico que dê conta de você mais. Vou explicar a vocês por quê, fazendo um esquema aqui no pente, para ver se vocês entendem melhor. O antibiótico é um remédio que ele precisa realmente ser controlado. Turma? Por que isso, professora? Porque ele causa esse efeito aí, do famoso acostumar, o organismo acostuma, né, que vocês falam. Mas, tia Vivi, o que seria esse acostumar? Não é bem assim, né? O organismo acostuma, né? Não é dessa forma, não. Vou mostrar para vocês o que seria isso, para vocês entenderem melhor, tá? Acompanhe comigo aqui essa tela do PET. Vocês vão conseguir entender melhor. Todo mundo vendo aí a tela do PET? Isso. Vamos pensar. Então, o antibiótico ele serve para matar bactérias, não é isso? Então, vamos supor que aqui seja o organismo da gente. Dentro desse organismo, eu tenho diversos tipos de bactéria, não é verdade? Então, tem deixa eu pegar aqui um outro. Então, eu tenho aqui, essa bactéria, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Elas são todas da mesma espécie, tá? Essa aqui, outra bactériazinha aqui, todas da mesma espécie. Só que eu tenho algumas que são mais resistentes do que as outras. Da mesma forma, por exemplo, que vamos falar da espécie humana, o ser humano. Eu tenho um ser humano que é mais resistente do que o outro. Não tem? Tanto é que tem pessoas aí que estão sobrevivendo aí ao Covid, tem pessoas que estão morrendo. Então, aqui eu tenho essas vermelhinhas aqui, elas são umas bactérias da mesma espécie, tá? Lembrando disso. Mas elas são mais resistentes. Quando esse cara foi lá e tomou esse remédio, pronto. Tomou o remédio aqui da azitromicina. Quando essas bactérias fizeram o primeiro contato com esse remédio, o que aconteceu? Esse remédio matou primeiro as bactérias menos resistentes. Conseguiu eliminar essas aqui, ó. Aí tomou por 3 dias, vamos supor. O médico mandou ele tomar por 5, ele tomou por 3, com 3 ele falou, cara, tô bom. Vou parar de ficar tomando esse remédio. Aí pronto, parou de tomar o remédio, ele eliminou todas as bactérias? Fala pra mim. Ele conseguiu eliminar todas? Não. Olha quais que ficaram ali. Ficou a bactéria vermelhinha mais resistente. O que vai acontecer? Se ele parou de tomar o remédio, a bactéria simplesmente vai fazer o quê? Vai começar a se multiplicar. Certo? Começou a se multiplicar. E, repara que começou a se multiplicar a mais resistente. Aí, pronto, ele voltou a sentir os sintomas. Ele, caramba, eu tô sentindo de novo aqui minha garganta inflamando. Já sei. Deu certo da outra vez, vou tomar azitromicina de novo aqui, ó. Tomou azitromicina, nada. Então vou aumentar, vou tomar mais uma, vou aumentar os dias da azitromicina, nada. Aí ele foi no médico, ele falou, doutor, olha só, que o remédio que você passou para mim agora foi a mesma coisa que eu ter tomado água. Aí ele falou assim, o
dia que eu passei o remédio para você, você tomou certinho? Eu falei 5 dias, tomou. Ah, não, com 3 dias estava bom, parei. Pronto. Aí que está o problema. Ele selecionou dentro do organismo dele as bactérias mais resistentes. Olha só. Agora, o que o médico vai ter que passar? Um remédio muito mais forte, tá? Um antibiótico muito mais forte, que tem a capacidade de matar essas bactérias vermelhas. E outra, tomar por mais tempo para conseguir eliminar todas. Por isso que não posso eu ir lá e tomar um antibiótico que eu acho que tenho que tomar, o tempo que eu acho que eu tenho que tomar. Não, você tem que procurar um médico, o médico que vai passar o antibiótico, para você, no final das contas, conseguir aí eliminar todas as bactérias, tá, turma? Por isso que eu falo, cuidado. Antibiótico é um remédio que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque senão, vocês já ouviram falar assim, fulano foi para o hospital, pegou uma bactéria, a superbactéria. Já ouviram dizer isso? Às vezes não foi uma superbactéria. Às vezes foi uma bactéria que, às vezes, fosse num organismo de uma pessoa que não tinha o costume de ficar tomando remédio assim, iria conseguir matar a bactéria, mas aquela pessoa já tomou tanto remédio que não tem mais antibiótico que consiga matar a bactéria no organismo daquela pessoa. Isso que eu falo, o antibiótico, ele deve ser o último caso. Agora, com o Covid, está realmente sendo um dos protocolos do Covid. Por quê? Professora, mas antibiótico não mata a bactéria? O Covid não é um vírus? Já pararam para pensar nisso? Eles mandam a gente tomar azitromicina para combater o Covid, sendo que, meu Deus do céu, professora, eu tô ficando perdida nessa história aí, porque não entendendo nada. É remédio que mata a bactéria que a gente toma para vírus. Você vai tomar azitromicina para quê? Para evitar que você pegue uma contaminação, tá? Para aumentar a sua imunidade para o seu organismo conseguir combater melhor o Covid. O remédio que você toma não mata o Covid não, gente. Se fosse assim, os nossos problemas estavam resolvidos. Então, até hoje não existe um remédio que a gente vai tomar para matar o vírus. Quem dera se existisse. A gente estava feito. Nossos problemas teriam acabado, tá? Mas não. Conseguiram entender, então, agora, como funciona o antibiótico? Não quero saber de ninguém ficar tomando, principalmente criança. Tem pai que a criança começa o nariz a escorrer antibiótico. Pelo amor de Deus, tá? Não façam isso não, porque a imunidade de vocês vai pro brejo. Nosso corpo ele precisa criar imunidade também, tá bom? Então, turma, nós temos que entender que os medicamentos eles tiveram uma importância gigantesca na nossa vida. É verdade, né? Toma um xaropinho natural, né, para melhorar, isso aí. Agora, apesar do grande avanço aí dos medicamentos, muitas doenças ainda, né, nós não temos medicamento efetivo. Exemplo, o raio do Covid aí, que as pesquisas estão, né, a todo vapor e a gente ainda não conseguiu descobrir um remédio que combata esse vírus, né? Se a gente conseguisse esse remédio, seria até melhor do que a vacina, mais rápido, mais eficiente, né? Outro é, por exemplo, a malária, a dengue. Eu tenho remédio para dengue? Não tem remédio que mata o vírus da dengue. Quem mata o vírus da dengue é o seu organismo. Você tem que ter uma imunidade boa, se alimentar bem, beber bastante água, para o seu organismo, as suas células de defesa combater a dengue, tá? O que a gente toma é um Tilenolzinho para diminuir a febre, para diminuir os sintomas, que a pessoa sente muita dor no corpo. É isso que a gente toma. Não temos, por exemplo, um remédio para o câncer. A gente faz tratamentos, quimioterapia, tá? Mas um remédio que eu vou tomar e combater o câncer. Um remédio para combater a AIDS, tá? Então, assim, a ciência precisa continuar aí em estudos, né? Para a gente chegar à solução desses problemas. Não é isso? Agora, um alerta aqui que a apostila colocou para vocês é o seguinte. Medicamentos vencidos. Professor, como que eu faço o descarte desses medicamentos? Não deve ser descartado no lixo e não deve ser descartado no vaso sanitário. Muitas pessoas fazem isso, tá? Primeiro, pode contaminar a água quando for lá para o esgoto, o solo, pode ser absorvido por animais, às vezes quando a gente joga no lixo, um cachorro revirando o lixo ali pode se contaminar, tá? O ideal é fazer o quê? Levar esses medicamentos vencidos em pontos de coletas. Exemplo, farmácia. Se a farmácia vende aquele medicamento, ela precisa
recolher o medicamento vencido, tá? Isso é obrigação da farmácia. Mesma coisa que a gente tem que fazer com as pilhas, né? Para evitar a contaminação de água, do solo. E depois vai ser feito o descarte correto, tá bom? Esse lixo ele é considerado aí um lixo químico hospitalar e tem que ser incinerado, queimado, tá bom? Então, assim, e outra, qualquer alerta, o uso de medicamentos deve ser orientado por médicos, principalmente antibióticos. Aprendam isso, tá? Dúvidas até aí? Tranquilo? Exatamente, Letícia. Vírus é diferente de bactéria. Vocês vão ver isso direitinho lá no 8º ano, tá? Não adianta você ficar tomando remédio para bactéria, sendo que a doença que está causando é vírus. Você vai só tomar remédio à toa, vai selecionar as bactérias mais resistentes dentro do seu organismo, tá? Verdade, Letícia. Letícia abordou aqui, professora, mas infelizmente muitas farmácias também descartam esses medicamentos de forma errada. Isso deve ser denunciado, tá, Dom? Porque é muito perigoso, tá? O medicamento, o remédio, é o que eu falo, qual é a diferença do remédio para o veneno? A dose que você toma, não é verdade? Se você toma um Tilenol para a dor, ele tira a sua dor. Agora, se você tomar cartela, ele te mata. Não é verdade isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As doses que nós vamos tomar, né? Então, assim, tanto é que, qual é o nome da farmácia? Drogaria, não é isso? Porque é um local que vende drogas. Não deixa de ser uma droga, mas é uma droga que tem um efeito benéfico. Mas depende da forma que você vai tomar. Muitos medicamentos causam dependência. Quantas e quantas pessoas hoje são dependentes de remédios para dormir, por exemplo? Não é verdade? É droga. É considerado uma droga da mesma forma que as drogas ilícitas, tá? Tem pessoas que vão usar outros tipos de droga para dormir, às vezes como um calmante, e tem pessoas que vão usar esse tipo de medicamento, tá? Então, todo remédio tem que ser com muito cuidado para como você vai tomar, porque causa dependência. Isso aí. A Letícia falou, professora, da forma que a Lavínia colocou, se você tomar muito remédio, ele vai te viciar. Exatamente isso, tá? E ele funciona como uma droga. Ele vai ter um efeito momentâneo. O famoso Rivotril, né, que as pessoas tomam tanto para dormir aí. O Rivotril ele tem um efeito, ele tem a importância para as pessoas que precisam tomar, tá? É um remédio antidepressivo, ele tem os seus efeitos, mas ele causa sonolência. Então as pessoas fazem o quê? Tomam Rivotril para dormir. Ele não foi feito para isso, certo? Só que a pessoa vai tomar um remédio ali, ela vai apagar, ela desliga. Ele vai agir no seu sistema nervoso, ele vai te desligar. No outro dia você vai acordar mal ainda, sonolento, seu organismo não descansou, tá? Toda pessoa que toma Rivotril relata isso, não é verdade? Todo dia você vai estar mal, quando chegar de noite, o que vai acontecer? Não vai conseguir dormir de novo. Você quer ver uma coisa que está acontecendo muito com os jovens? Uma mãe lá da academia falou bem assim comigo, professor Vivian, estou preocupado com minhas filhas, por quê? Conversando comigo, né? Ela está trocando o dia pela noite. E eu sei que muitos aí pode ser que esteja acontecendo isso, principalmente com esse ensino remoto, né? Vocês estão vindo para a escola. Aí chega na hora da aula, não aguenta assistir a aula. O que tem que fazer? Não consigo dormir de noite. Não consegue porque de noite você está com estímulos que te mantêm acordado. No celular, com a luz acesa no seu rosto, assistindo uma televisão. E no outro dia, quando você acorda, você dorme até meio-dia, dorme a tarde inteira. O que tem que fazer? Não, você não pode dormir durante o dia. Você vai ficar sonolento, você vai assistir um sono insuportável. Não é verdade? Vai ficar assistindo aquele sono, não, eu quero dormir. Não dorme. Vem um troço para fazer, vai gastar energia. De noite você vai ter sono. Agora, se você dorme de dia, à noite você não vai ter sono mesmo. Não é verdade? Eu tenho insônia. Que horas que você está acordando? Eu estou levantando meio-dia. Você não pode. Se você troca o dia pela noite, seu organismo vai acostumar com isso aí. Aí você vai acordar às 7 horas para assistir uma aula, que condição você vai ter para isso? Nenhuma. É rotina. O seu organismo é rotina.
ele vai se adaptando à rotina que você colocar para ele, tá? Ficar dormindo até mais tarde, assistindo televisão, desliga tudo, desliga o celular, desliga tudo, pronto. Agora é hora de dormir, tá? Isso é, principalmente vocês que estão na fase de crescimento, o desenvolvimento de vocês, ele necessita de um pouco de sono, tá? Isso aí, Lele, muito bom. Agora, turma, alguém gostaria de fazer a leitura desse texto aqui para mim? Dois dentistas e a incrível história da anestesia, né? Já pararam para pensar que seria da nossa vida sem uma anestesia, né? Vai lá, Esther, lê pra gente. Bom dia, professora. Bom dia. Dois dentistas e a incrível história da anestesia. E aí, vamos ao dentista dar uma geral naquele dente que dói há tempo? Não? Por quê? Medo do motorzinho? Acha que vai doer? Vai não, já temos anestesia. Abra a boca, relaxe e imagine como seria pouco menos de 200 anos atrás. Imaginou? Pois bem, nós lhe contamos. Dois patas. É isso para uma simples extração de dente. Para abrir a barriga, Oi, parou, Esther. Tá, vou aguardar um minutinho. Que luta esses políticos aí perto da sua casa, hein, Esther? Ninguém merece. Não merece nem o nosso voto, né, Esther? eles colocam tão alto que parece dentro da cara da gente. É, falta de respeito, né? Vai lá, pode continuar. E Para abrir a barriga, para abrir a barriga, então, nem perca seu tempo imaginando. Era um tipo de cirurgia raramente praticada até o século XIX. Operar dentro do crânio, do tórax ou mesmo do abdômen era praticamente impossível. O médico Muac Sclia. E era possível simplesmente porque não havia anestesia. Ou melhor, nenhum método anestésico conhecido até então era eficiente o bastante para permitir tal intervenção. A qualidade básica do cirurgião era a rapidez. Prossegue Sclia. Ele tinha de lutar com a agitação dos pacientes, muitos dos quais eram amarrados. Os mais sortudos desmaiavam. Os pacientes só deixaram de ser amarrados e desmaiar graças a dois dentistas norte-americanos, o Horace Wells e William Thomas Brown Morse. O primeiro ficou conhecido por utilizar o óxido nitroso, também chamado de gás hilariante, como anestésico. O segundo entrou para a história da medicina por protagonizar a primeira demonstração pública do éter numa cirurgia. Ela trabalhava em Hartford, Connecticut, em 11 de dezembro de 1844. Aos 29 anos, sentou-se na cadeira de dentista de seu próprio consultório e ordenou a um colega que extraísse um dente que o incomodava. O procedimento não doeu nada. Começou uma nova era na extração dentária, exclamou Wells, já com um dente a menos na boca. já pararam para pensar como tinha possibilidade de fazer uma cirurgia no crânio, né? Abrir o peito de uma pessoa, né? Sem anestesia? Praticamente impossível, né? Repare essa imagem aqui, quantos homens segurando esse cara aqui para conseguir, né, fazer uma cirurgia. Muitos não aguentavam, morriam, tá? E outros, eles nem faziam cirurgia, nem abriam a pessoa, porque sabiam que ela não ia aguentar de dor, ela ia morrer. Então, fazia o seguinte, ó, infelizmente você tem uma doença, mas é melhor você ir vivendo com essa doença do que a gente te operar, porque senão você vai morrer de tanta dor, tá? Alguns, no meio da cirurgia, ainda desmaiavam, né? Aí conseguiam operar. Então, assim, às vezes a gente vai no dentista, o dentista vai lá dar anestesia de uma forma tão simples na gente que a gente nem para pensar como seria o mundo, né, sem anestesia, né?
Só para vocês terem noção. Alguma dúvida, turma, até aqui? Fala para mim. Boa? Então, turma, com o uso dessas tecnologias, né, associadas aí a diagnóstico para a gente descobrir, por exemplo, que tem uma doença, um raio-x, uma tomografia, os medicamentos também para tratamentos, né? Tudo isso fez com que aumentasse relativamente assim a qualidade de vida, tá, das pessoas e, consequentemente, a expectativa de vida aumentou. Então, por exemplo, na década de 40, a expectativa de vida no Brasil era uma média de 45 anos. Hoje em dia, 45 anos, a pessoa está no auge da vida, né? Não é verdade? Ué. Agora, em 2016, essa expectativa aumentou para 76 anos, tá? Então, ó, apesar de ter avançado mais de 30 anos na expectativa de vida, o Brasil ainda está abaixo de países como Japão e Suíça, tá? Onde a expectativa de vida chega a 83 anos. Por quê? Vamos pensar no tamanho do nosso país também, né, gente? Vamos pensar aí. Então, nosso país ele é gigantesco. Então, nós temos, por exemplo, países, estados no nosso país que têm uma expectativa de vida maior, por exemplo, que outros. Pessoas que vivem no Nordeste, por exemplo, têm recursos bem menores do que as que vivem no Sudeste, não é verdade? Então, isso faz com que a média da nossa expectativa de vida seja de 76 anos. Ainda baixo, tá? Ainda baixo. Verdade, Esther. Conseguiram entender isso que eu estou falando? Quando faz a média da expectativa de vida no nosso país, ela fica baixo, porque a gente tem que comparar a expectativa de vida lá da Amazônia, com de São Paulo, com de Minas, com da Bahia, tá? Muitos locais, por exemplo, tem pessoas ainda que morrem de doenças que são causadas por água contaminada. Não é verdade? Não tem uma água tratada no nosso próprio país, tá? Até aqui alguma dúvida? Fácil, né? Então, ó, anotem aí por gentileza. Vocês irão fazer a página 33 e 34 para segunda-feira. Beleza? E deixa eu dar uma olhadinha aqui também no caderno de atividades, que é uma coisa que a gente já começa a fazer uma coisinha. A gente não ficar depois acumulando exercício. Vocês podem já fazer também a página 19 e 20 do caderno de atividades. Tudo bem? Página 19 e 20. Pode ser assim, então? Vou encerrar aqui, tá? Mas eu gostaria que vocês me aguardassem aí. Não sai da aula por enquanto, não.